Em 2019, uma reportagem produzida por 7 repórteres do Globo e da revista Época mergulhou nas relações de parentesco entre funcionários dos gabinetes dos irmãos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro e do então deputado federal Jair Bolsonaro. Na ocasião, os jornalistas apontaram relações de parentesco entre 102 servidores desses gabinetes, nomeados ao longo de 28 anos. E foram atrás desses funcionários públicos para descobrir suas tarefas e detalhes de suas nomeações. Encontraram pessoas como a aposentada Diva Martins, lotada no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre fevereiro de 2003 e agosto de 2005, que na ocasião teve essa conversa com a repórter Juliana Dalpiva. A senhora não tem notícia dela? Não. E a senhora trabalhou também na Câmara? Não. Não? Não. Nunca? Nunca. Engraçado que o seu nome aparece lá É, também. que bom. E daí algum erro? Será que é algum erro? Não sei. Mas esse não foi o único caso que despertou a atenção sobre a assiduidade dos servidores nomeados pelo vereador Carlos, que exerce o 6º mandato na Câmara Municipal do Rio. A reportagem encontrou outros funcionários que foram nomeados, receberam salários, mas não frequentavam o gabinete ou nem mesmo eram conhecidos por lá. Gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, boa tarde. Boa tarde, eu queria falar com a Regina. Regina? Isso, Regina. Você ligou pra onde? Eu liguei no gabinete do vereador Carlos. A Regina, não tá? Regina? Isso. Não conheço nenhuma Regina aqui não, meu filho. É o caso de Regina Fernandes, lotada no gabinete entre 2001 e 2019, que conversou na época com o repórter Ray Anderson Guerra. Regina? Oi? Você trabalha na Câmara de Vereadores? Quem tá falando? Ray Anderson, Da onde? do Jornal Globo. Ah, tá, eu não tenho nada com o Jornal Globo. Eles vão me pagar alguma coisa? Não, é porque eu tô ligando pra saber se a então, senhora... meu filho, não liga mais pro meu telefone, por favor. Tá, obrigada. E por todos esses indícios, o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu investigar a contratação de funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro. Porém, com o avanço da apuração, os promotores passaram a identificar suspeitas de que o esquema das rachadinhas, alvo de denúncia do Ministério Público relacionada a Flávio Bolsonaro, na época em que exercia o mandato de deputado estadual, também pesava sobre mais um filho do presidente. A Justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. O Ministério Público do Rio, que investiga a contratação de funcionários fantasma no gabinete dele, agora está investigando também se tinha ou não rachadinha, que é aquela história, né, de você contratar, mas vem cá, me dá uma parte do seu salário. De que forma o Ministério Público chegou à suspeita de que a prática de rachadinha se estende ao gabinete de Carlos Bolsonaro? Qual é o papel da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, que também teve os sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem da Justiça? E como esse caso aumenta a pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter João Paulo Sacconi e com o colunista Bernardo Melo Franco. Fique com a gente. João Paulo Sacconi, essa investigação no âmbito do Ministério Público do Rio começou a partir de uma reportagem do Globo, da qual você participou lá atrás, em 2019. Conta pra gente como é que surgiram os primeiros indícios de que havia funcionários nomeados ou que foram nomeados do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, mas não trabalhavam. Olha, essa investigação ela foi uma investigação longa que envolveu uma série de profissionais, 7 ao todo, todos repórteres do Globo. Mas, sobretudo, no caso do gabinete do Carlos, quem mais olhou para esse time e para a movimentação que acontecia ali dentro foram as nossas colegas, a Juliana Dalpiva e a Juliana Castro, que naquela época, lá em 2019, começaram a levantar quem eram as pessoas que estavam trabalhando com o Carlos e o que elas tinham feito da vida para além de terem sido nomeadas pelo vereador, filho do presidente Jair Bolsonaro. Naquela altura, a gente estava formando um time para investigar todos os gabinetes da família, ou seja, o gabinete do próprio Jair na Câmara, quando tinha sido deputado, o gabinete do Flávio na Alerj, que também é investigado por rachadinhas, já foi alvo inclusive de uma denúncia do Ministério Público do Rio, o gabinete do Carlos na Câmara de Vereadores do Rio,
desde 2001, quando ele se elegeu, e o gabinete do Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Fizemos esse esforço conjunto para olhar cada um dos gabinetes, para entender em cada casa legislativa, de acordo com a particularidade de cada uma, o que é que podia se entender das pessoas que estavam nomeadas ali. Partindo, é claro, do princípio de que no caso do Flávio a gente já tinha algumas famílias, alguns clãs que tinham sido nomeados internamente e a suspeita do COAF, né, das movimentações atípicas nas contas do Flávio e de assessores dele. O COAF chegou à conclusão de que as rendas do parlamentar não eram suficientes para explicar o volume de dinheiro na conta bancária dele. A partir disso, no caso específico do Carlos, foi preciso um trabalho de formiguinha. Os nossos repórteres eles foram até a Câmara, até a casa, consultaram lá o Diário Oficial, ao longo de mais de 18 anos de nomeação do Carlos, olhando, né, ao longo do tempo em que ele esteve como vereador, quem eram as pessoas que ele tinha nomeado, e a partir dessas nomeações, entendendo quais eram os laços entre essas pessoas. E uma Câmara Municipal, por maior que ela seja, mais importante que ela seja, tem de fato uma estrutura menor, uma modernidade menor, e por isso esse trabalho de formiguinha foi necessário a partir dos diários oficiais. Uma vez que isso foi feito, teve uma segunda etapa de investigação. A gente estava em posse dos nomes, que foram nomeados desde que o Carlos assumiu o cargo, e depois foi preciso entender quem eram essas pessoas, o que elas faziam, com o que trabalhavam. E foi aí que descobrimos, desde uma babá que as Julianas chegaram a procurar e entenderam naquela época que ela sequer havia trabalhado com Carlos. Ela chegou a dizer isso para uma das repórteres, dizendo que nunca tinha trabalhado no gabinete. Descobrimos também um nutricionista, uma pessoa que hoje tem uma carreira importante na nutrição e que, enquanto estava no gabinete também, já trabalhava nessa área e que não era, de fato, um assessor parlamentar. Isso tudo conectado entre várias famílias que fizeram parte desse universo aí do Carlos Bolsonaro na Câmara. E aí, João, quando vocês começaram a mapear essas pessoas, algumas coisas começaram a chamar a atenção, né? Primeiro, a relação de parentesco entre alguns desses funcionários, quer dizer, famílias inteiras que tinham membros trabalhando em diferentes gabinetes da família Bolsonaro, e muitos nomes ligados a Ana Cristina Siqueira Vale, uma das ex-mulheres do presidente Jair Bolsonaro, né? Mãe do Jair Renan. Exatamente, Carol. A Ana Cristina ela foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. E isso é importante porque, enquanto no esquema do Flávio Bolsonaro na Alerj existia a figura do Queiroz como operador daquele esquema, a Ana Cristina aparece no gabinete do Carlos como uma figura que liga várias pontas soltas dessa história. Os investigadores dizem que a elevada movimentação em espécie sugere que Ana Cristina Siqueira Vale seja destinatária dos salários pagos a parentes dela, que foram indicados para trabalhar no gabinete de Carlos Bolsonaro, e que sequer moravam ou trabalhavam na cidade onde Carlos Bolsonaro tem cargo. Então, existem vários parentes da Ana Cristina que foram empregados, e a partir da família dela, outras famílias também vão aparecendo na história. A gente tem, por exemplo, o caso da família Hudson, que é uma família de Resende ligada à Ana Cristina. Um desses Hudson, por exemplo, é o Guilherme de Siqueira Hudson. Ele é primo da Ana Cristina e ele foi assessor-chefe do Carlos Bolsonaro, assim como a Ana. E aí a gente foi descobrindo ao longo dessa reportagem que, mesmo sendo chefe do gabinete, ele manteve residência fixa em Resende durante 7 anos, onde ele mantém um escritório de advocacia. E como advogado, ele ainda atuou em vários processos no Tribunal de Justiça do Rio, a maior parte deles a partir de Resende. Resende fica a 170 quilômetros do Rio de Janeiro, é um longo caminho, né, até chegar na capital, e no período em que ele estava nomeado no gabinete, ele recebeu um total, atualizado pela inflação, de R$2.300.000. O pai dele, o Guilherme dos Santos Hudson também, né, tem o mesmo nome, os dois, já era investigado no caso do Flávio Bolsonaro, porque já tinha aparecido nas investigações, enfim, do Ministério Público, em relatórios do COAF e tudo mais. Então essa família Hudson foi um clã importante que a gente acabou encontrando, tanto o Hudson pai quanto o Hudson filho, nessa investigação, e os dois guardam relações com a Ana Cristina. Além deles, existem outros núcleos familiares que também aparecem no gabinete do Carlos e que chamaram a atenção ao longo do tempo. Só para ilustrar, João e Malti, que já em 2019 a gente publicou no Globo que havia pelo menos 17 parentes da Ana Cristina Siqueira Vale que tinham ocupado cargos nos gabinetes do Jair, do Flávio
e também do Carlos Bolsonaro, e tem um infográfico no site do Globo, também publicado em 2019, que mapeia 286 funcionários que passaram pelos gabinetes da família Bolsonaro desde 1991. Desse grupo, 102 pessoas com algum parentesco entre si em 32 famílias diferentes. Então a gente vê aí bem claramente essas relações familiares e a troca de funcionários que permeia aí todos os gabinetes da família, né? Exatamente, Carol, isso que você está dizendo é não só um detalhe importante, como na verdade talvez um dos pontos principais, porque essas movimentações nos gabinetes da família, e aí eu falo movimentações entre nomeações e exonerações de pessoas ligadas por laços de parentesco, como uma dessas matérias aí identifica, essa que tem os 102 parentes que foram empregados em gabinete da família Bolsonaro. Isso é muito importante porque isso é um padrão que se repete em diferentes gabinetes, né? Seja do Flávio, que foi o principal, agora como a gente está falando aqui, o do Carlos, o do próprio Jair, enfim, e isso conecta muito dessas pessoas. E o gabinete do Carlos, ele tem as suas particularidades, mas ele conversa bastante também com o que aconteceu nos outros locais. Carlos Bolsonaro é um dos 27 investigados que tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados. O regulamento da Câmara do Rio diz que esses assessores têm que cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas o Ministério Público afirma ter indícios de que vários desses assessores não cumpriam o expediente na casa e podem ser considerados funcionários fantasmas. Agora, Sacconi, além dos indícios de funcionários fantasmas do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, quais são os elementos para o Ministério Público acreditar que também houve o esquema da rachadinha, devolução de salários, da mesma forma que foi identificada e é investigado no caso do senador, então deputado Flávio Bolsonaro? Exato, Maltic. No caso do Flávio, o relatório do COAF, ele foi uma peça importante para dar um start, né, para essas investigações. E é interessante lembrar que as investigações do Flávio, elas acabaram correndo mais rápido do que o caso do Carlos, né? O caso do Carlos, ele começou em julho de 2019, quando o Flávio já era investigado, e só agora que a gente está tendo uma quebra de sigilo do vereador a pedido do Ministério Público do Rio. Existe um relatório do COAF no caso do Carlos, e isso está sendo mostrado pelo MP à Justiça nesse ato da quebra de sigilo, né, quando os promotores pedem a quebra de sigilo do Carlos. Existe um destaque para um relatório do COAF que mostra, sim, que existem operações financeiras suspeitas envolvendo o vereador. Uma dessas comunicações envolve não só o vereador, como também a mãe dele, a Rogéria Nantes Bolsonaro, que também já foi vereadora na mesma casa em que o filho atua. Esse relatório, citado pelos investigadores, ele indica uma movimentação de um total de 1,7 milhão entre 2007 e 2019 na conta da Rogéria. E tanto ela quanto o Carlos são citados por serem sócios de uma empresa em conjunto. No entanto, esse relatório do COAF ele foi um pouco menos importante do que outros indícios que os investigadores acabaram encontrando ao longo do caminho. Porque, na verdade, a tese deles é que o modus operandi do gabinete do Flávio se repete no gabinete do Carlos, uma vez que o Carlos também age no seu dia a dia financeiro ali da mesma maneira que o irmão. Nesse caso, o Ministério Público ilustra ali 3 episódios diferentes em que o Carlos guardou e utilizou grandes quantias de dinheiro vivo enquanto atuava na Câmara dos Vereadores. O primeiro deles foi em 2003, o Carlos pagou R$150 mil em espécie para comprar um apartamento na Tijuca, na zona norte do Rio. Em 2009, 6 anos depois, o Carlos usou R$15.500 para cobrir prejuízos da Bolsa de Valores. E em 2020, quando tentou se reeleger e conseguiu, né, vereador no Rio, ele declarou à Justiça Eleitoral que ele tinha R$20 mil em espécie guardados em casa. Então esse uso de dinheiro vivo, dinheiro em espécie, que é por vários especialistas, várias pessoas que trabalham com o mercado financeiro e que conversam com a gente, muitas vezes é uma forma de utilizar o dinheiro vivo para encobrir a origem real do dinheiro. No caso do Flávio, por exemplo, o MP acredita e defende na Justiça que esse dinheiro vivo foi utilizado para pagar despesas do parlamentar e também para ser injetado
na loja de chocolate que ele mantinha num shopping da Zona Oeste Carioca. No caso do Carlos, o MP está dizendo que isso também pode ter acontecido para pagar uma dívida imobiliária, por exemplo, como é o caso desse apartamento que ele comprou na Tijuca, e para cobrir um prejuízo, ou então para ser justamente guardado em casa, como ele declarou à Justiça Eleitoral. Bom, Sacconi, o vereador Carlos Bolsonaro se manifestou depois que essa quebra de sigilo se tornou pública, né? E também a investigação do Ministério Público. O que o vereador fala a respeito desse assunto? Maltic, o vereador ele emitiu uma nota à imprensa em que ele lembra que o imóvel na Tijuca, esse que a gente falou da compra lá em 2003, já teria sido objeto de uma análise do Ministério Público num procedimento arquivado, depois que ele apresentou informações que demonstraram a compatibilidade do pagamento que ele fez com os rendimentos da época. Também falou que a quantia utilizada por ele em 2009 para o pagamento dessa dívida na Bolsa de Valores é compatível com os rendimentos que tem, assim como os valores que declarou a Justiça Eleitoral em 2020, quando se candidatou à reeleição. Ele também disse que não teve acesso às informações do relatório do COAF, mas que permanece à disposição das autoridades. O senador Flávio Bolsonaro também se manifestou depois da quebra de sigilo. Ele declarou que todas as informações pertinentes ao caso já foram prestadas e estão nos autos dos processos e que ele, enfim, desconhece supostas irregularidades praticadas na Alerj. A defesa da Ana Cristina também se manifestou, mas só para dizer que eventuais comunicados serão feitos nos autos do processo. João Paulo Sacconi, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, João, muitíssimo obrigado, um abraço. Obrigado, Carol, obrigado, Maltic, e aos ouvintes do Ao Ponto. Bernardo Melo Franco, para a gente começar essa conversa, o quanto o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com esse tipo de investigação envolvendo os filhos dele e até que ponto isso acaba exacerbando as investidas antidemocráticas e as ameaças feitas pelo presidente nesse momento de tensão política? Olha, Carol, o presidente está muito preocupado com a situação dele e dos filhos, especialmente depois que ele deixar o poder. Em 3 dias nessa semana, o Jair Bolsonaro admitiu 2 vezes que está com medo de ir para a cadeia. Ele disse no sábado passado que via 3 alternativas para o futuro dele: estar preso, ser morto ou a vitória. E na segunda-feira ele voltou ao tema, dizendo lá que o Supremo estaria decidido a prendê-lo depois do mandato, aguardar o momento para aplicar uma sanção restritiva, segundo as palavras dele. O que eles querem com isso aí? Aguardar o momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Então, essa preocupação está na cabeça do presidente o tempo todo. Ele acredita que no momento que ele deixar o poder, ele vai responder a uma série de ações e, olha, ele tem motivo para isso. Se a gente for olhar só no Supremo Tribunal Federal, nesse momento o Bolsonaro é alvo de 4 inquéritos diferentes. E nisso, a gente nem está contando os casos que antecedem o mandato dele na presidência, como, por exemplo, o rolo da rachadinha no mandato dele de deputado federal. E é interessante notar que o presidente, cada vez que se sente acuado, cada vez que se sente pressionado por essas investigações contra ele e contra os filhos, ele reage com mais agressividade. Então, muito dessa cena de radicalização política que a gente está vendo, de ameaças às instituições, de convocação de manifestações de caráter golpista, muito disso tem a ver com esse sentimento de medo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, é como se ele, por estar com medo da justiça, estar com medo de eventualmente responder a esses processos depois de deixar o poder, ele estivesse nesse momento disposto a fazer de tudo, entrar numa espécie de um vale-tudo, ameaçando as instituições e tentando transferir esse medo que ele sente para o resto da sociedade. É mais ou menos como se o presidente Bolsonaro ele estivesse transformando o país em refém. Como ele está se sentindo ameaçado, ele radicaliza cada vez mais e ele deixa o país todo nesse impasse, o tempo todo sugerindo ali que ele poderia jogar fora das 4 linhas da Constituição, que ele poderia protagonizar uma ruptura institucional. Então, muito desse discurso da agressividade, da afronta às instituições, tem a ver com o medo que o presidente sente nesse momento, medo de ser preso depois de deixar o poder. A gente teve no caso do Flávio Bolsonaro, né, uma série de tentativas que continuam
dos advogados no sentido de paralisar as investigações, de fazer com que as investigações retornem ao seu ponto de início. Você imagina que à medida que esse caso do Carlos Bolsonaro avance no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, a defesa dele também caminhe para esse tipo de estratégia? Olha, o caso do Carlos Bolsonaro pode ser mais complicado. Por quê? Porque ele, como vereador, ele não tem direito a foro privilegiado. É uma situação diferente do senador Flávio Bolsonaro, que tinha o foro privilegiado como deputado estadual e tem o foro privilegiado como senador. Até existiu uma discussão se ele deveria ser processado no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal de Justiça do Rio. Mas o fato é que, nos 2 cargos que ele ocupou, ele tinha o direito a essa regalia. O Carlos Bolsonaro não tem. Ele do ponto de vista jurídico, ele é um cidadão comum. Quer dizer, ele vai ser processado na primeira instância judicial. E a gente sabe que o pavor dos políticos é cair na primeira instância, porque aí a decisão de qualquer juiz pode até levar a uma prisão preventiva, enfim, uma busca e apreensão. A margem de manobra dos políticos, quando eles estão na primeira instância, é muito menor. Então, a gente tem que acompanhar, claro, como é que essa investigação vai andar. Ela não está ainda no ponto de desenvolvimento da investigação do Flávio Bolsonaro, que já chegou a ser, inclusive, denunciado. O Ministério Público do Rio informou que denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no esquema das rachadinhas, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Mas o fato é que o Carlos Bolsonaro tem um problemão pela frente. Ele vai ter que enfrentar essa investigação. Pelos dados que já vieram à tona, o Ministério Público do Estado do Rio tem indícios bem fortes da prática da rachadinha. O Carlos, ele teve 6 mandatos consecutivos na Câmara de Vereadores do Rio e nos primeiros mandatos ele mantinha no seu gabinete uma série de funcionários que se suspeita eram funcionários fantasmas. Todos eles parentes da então mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Vale. E o que as quebras de sigilo estão indicando? Que a Ana Cristina Vale recebia dinheiro vivo desse pessoal, desses parentes. Então, esse dinheiro, de certa forma, ele saía do gabinete do Carlos Bolsonaro e, ao que suspeitam os promotores, ele voltava para o casal Bolsonaro por meio dessas transferências de dinheiro vivo, dinheiro em espécie. É importante também lembrar que ele assumiu como vereador muito cedo, com 20 anos de idade. Então, praticamente tudo que ele fazia ali no começo da sua carreira política era teleguiado pelo pai. Foi o pai que o lançou, foi o pai que bancou a sua candidatura. Todos eles, aliás, fazem campanha sempre com o sobrenome Bolsonaro em primeiro lugar. Enfim, e a gente sabe que o pai tinha uma forte influência no gabinete dos 3 filhos que estão na política. Então, é importante a gente ficar de olho no caso do Carlos Bolsonaro, mas sem perder de vista que tudo que se descobre ali, naquele gabinete na Câmara dos Vereadores, pode respingar na figura do presidente. Bernardo Melo Franco, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Valeu, Bernardo. Abraço. Valeu, um prazer, gente. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.